Bem, há mais informações surgindo sobre todo esse incidente da Nexperia que eu quero compartilhar com você. Primeiro, depois que o governo holandês apreendeu a Nexperia, a China proibiu a saída dos chips da Nexperia do país. O motivo disso é que a China quer, antes de tudo, proteger qualquer parte da empresa que esteja em território chinês. A Nexperia tem cerca de 80% de sua produção na China, e 48% de seus produtos são vendidos para empresas chinesas. Portanto, a China é seu maior cliente. A Nexperia também é importante para a indústria automobilística. As principais montadoras compram chips da Nexperia. Assim, ao interromper o envio de chips da Nexperia para esses fabricantes de automóveis, isso certamente prejudicará a cadeia de suprimentos e colocará pressão sobre a Nexperia para entregar. E é por isso que o ministro do Comércio da Holanda já tentou entrar em contato com a China para ver se havia alguma forma de a Nexperia ser isenta da proibição. Mas é claro, a China disse não. Na verdade, a China nem sequer respondeu. A resposta deles foi basicamente: descongelem as ações da empresa antes que possamos conversar. Nos Estados Unidos, existe uma organização chamada Aliança para a Inovação Automotiva, que representa grandes fabricantes de automóveis, incluindo GM, Ford, Volkswagen, Toyota e outros. Todas as grandes montadoras fazem parte desse grupo, e eles emitiram uma declaração pedindo uma resolução rápida, pois disseram que, se isso não for resolvido em breve, haverá uma interrupção na cadeia de suprimentos da indústria automobilística. Posteriormente, a empresa holandesa Nexperia demitiu todos os funcionários chineses. A China respondeu dizendo que vai transformar a Nexperia em uma empresa totalmente chinesa, basicamente afirmando que o que os Países Baixos disserem pode ser completamente ignorado. Eles são a verdadeira Nexperia. Como a empresa está registrada na China e é legalmente uma empresa chinesa, a parte holandesa poderia ser totalmente desconsiderada. Além disso, como a produção ocorre na China, eles podem praticamente assumir os clientes. E se a proibição for suspensa, os chips irão para os clientes, por exemplo, as montadoras. Eles sairão da China e então o pagamento virá para a China. Esse é o plano deles, acredito eu. Há várias coisas que quero destacar. Quando o governo holandês disse que isso se trata de segurança nacional, é importante lembrar que a Nexperia costumava ser uma empresa holandesa e depois foi adquirida pela WingTech, uma empresa chinesa, por volta de 2018 ou 2019. Portanto, se houvesse algum segredo de alta tecnologia que a empresa não quisesse que o governo chinês acessasse, a China já poderia tê-los acessado desde então. E qualquer segredo já teria sido levado a essa altura, se existisse algum. O que realmente aconteceu foi que a empresa estava numa situação financeira crítica depois que a WingTech a comprou, e a aquisição, na verdade, melhorou a produção da empresa. E a perda de produção está acontecendo na China, mais eficiente, de melhor qualidade. Foi então que a empresa foi salva. Foi então que a empresa se tornou mais aceita pela indústria automobilística em particular. E, claro, o mercado chinês também ajudou. Foi isso que aconteceu. Portanto, não há nada que possa comprovar o argumento do governo holandês sobre segurança nacional. Não há caso a ser feito. Na verdade, foi a WingTech que salvou essa empresa no período seguinte. Segundo o Yahoo Finance, tudo começou porque vários executivos de alto escalão da empresa, pessoas como Ruben Lichtenberg, que é o diretor de operações e diretor jurídico, estavam envolvidos. Stephen Telger, que é o diretor financeiro, e Achim Kemp, que é o diretor de operações. Note que tanto Telger quanto Kemp são cidadãos alemães. Apenas Ruben Lichtenberg é holandês. Esses três executivos apresentaram uma petição urgente em 1º de outubro, solicitando uma investigação corporativa sobre questões de governança e a suspensão do ex-CEO Zhang Shuizhen. Essa ação levou a mudanças determinadas pelo tribunal, e foi então que o governo holandês assumiu o controle e congelou todas as ações, incluindo a participação majoritária de Zhang Shuizhen.
Alguns acionistas minoritários agora estão se unindo e planejando entrar com um processo no tribunal holandês sobre a apreensão ilegal de suas ações. Então, Zhang Shuizhen não é o único acionista. Há outros menores que estão em processo de abrir uma ação. O motivo pelo qual eles apresentaram essa petição urgente é que afirmam que o CEO, Zhang Shuizhen, foi forçado pela Nexperia a fazer um pedido com sua outra empresa, a Winsky Semi, em Xangai, no valor de $200 milhões. Os executivos da empresa acreditavam que um pedido de $100 milhões seria suficiente, então 200 milhões era demais. Eles acham que ele fez isso apenas porque a outra empresa também pertence a ele. É por isso que apresentaram a petição urgente em 1º de outubro. Não há muitas informações disponíveis, mas supondo que seja verdade, se as acusações forem verdadeiras, é o seguinte. Ele tem todo o direito, dentro de sua autoridade, de tomar essa decisão. E se os executivos acham que está errado, devem levar a questão ao conselho. E o conselho deve decidir se demite ou não o CEO. Esse é o propósito do conselho. Supervisionar o CEO e suas decisões. O conselho tem todo o direito de fazer isso. Em vez disso, esses 3 simplesmente foram ao tribunal e ao governo holandês para apreender os ativos da empresa, o que para mim é totalmente ilegal. Isso não é diferente de um roubo. E quanto à decisão dele, ele poderia ter tido uma razão comercial muito boa para comprar 200 milhões em vez de 100 milhões, porque poderia conseguir um preço melhor. E com tanta incerteza na era geopolítica, é muito razoável supor que ele queira ter mais em estoque caso algo aconteça. Isso é totalmente compreensível. Agora, ele está comprando de sua outra empresa. Não parece que aí esteja o problema. O problema é entre ele e esses caras que o acusam de irregularidades. Eles não parecem ter problema com o fato de ele comprar dessa outra empresa. O problema é que ele está comprando demais dela. Para mim, esse é o verdadeiro ponto. O problema é menor, o tempo todo em corporações ao redor do mundo. Mas em vez de fazerem isso da maneira correta primeiro, que seria levar a questão ao conselho, eles foram ao governo holandês e ao tribunal. É por isso que na China, as pessoas dizem que eles agiram em conluio com políticos, o tribunal e os juízes para ir contra a Johnson & Johnson simplesmente porque ele é chinês. E eu concordo com isso. Acho que se fossem americanos brancos, eles não teriam ido tão rápido nem tão longe. No máximo, provavelmente teriam levado a questão ao conselho e o conselho teria rejeitado, porque essa é uma decisão empresarial muito simples. Então, parece que foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos têm algum papel nisso? Com certeza, porque a WingTech, que é a empresa mãe da Nexperia, foi colocada na lista de sanções no ano passado. E então, neste ano, eles ampliaram as sanções, dizendo que não apenas a WingTech, mas também todas as empresas na lista de sanções, suas subsidiárias, estariam incluídas, desde que essas empresas possuíssem 50%. Isso significa que a Nexperia também vai entrar na lista de sanções. E os Estados Unidos aparentemente até entraram em contato com a Nexperia e disseram que ter um CEO chinês não era aceitável. Presumo que tenham feito isso pelas costas do CEO. Portanto, os Estados Unidos certamente desempenharam um papel nisso. E essas pessoas, suspeito eu, sendo racistas, discordam dele em decisões de negócios, mas se aproveitam do fato de que os Estados Unidos e a China estão em uma disputa comercial. E também, neste momento, o governo holandês é um governo temporário. Ele praticamente entrou em colapso em agosto de 2020, quando o ministro das Relações Exteriores renunciou porque o governo não conseguiu chegar a um acordo sobre como responder à situação em Gaza. Eles já vinham enfrentando problemas desde junho, quando o partido de extrema-direita, que fazia parte da coalizão governista, saiu, provocando o colapso da coalizão. Portanto, eles vinham tendo dificuldades desde junho, mas agosto piorou as coisas. Nessa altura, o governo holandês teve que convocar novas eleições que acontecerão em 10 dias, no dia 29 de outubro.
Então, neste momento, o governo holandês é um governo temporário. Certamente um governo muito fraco quando se trata de um governo de transição. Essas 3 pessoas têm uma vingança pessoal contra o CEO por causa de divergências em decisões de negócios, mas também porque o CEO é chinês. Elas não gostam do fato de que essa empresa pertence à China. Simplesmente não gostam disso. Acho que essa é provavelmente a razão mais importante para o que aconteceu. O governo holandês continua dizendo que isso é uma questão de segurança nacional. Mas, se realmente fosse sobre segurança nacional, a China já teria tido acesso às informações ou à tecnologia dessa empresa há muito tempo. Portanto, isso não faz sentido. Para concluir, o que essencialmente aconteceu foi que 3 indivíduos racistas, se aproveitaram do fato de que a China e os Estados Unidos estão agora no meio de uma competição acirrada, uma guerra comercial. Ao mesmo tempo, há um governo holandês temporário e fraco. Eles se aproveitaram disso para uma vingança pessoal por causa da disputa de poder dentro da empresa. A lei usada pelo governo holandês é chamada de Lei de Disponibilidade de Bens. Ela foi aprovada em 1952, durante a Era da Guerra Fria. O objetivo da lei é proteger bens importantes e torná-los disponíveis, dando ao governo o direito de intervir quando cadeias de suprimentos cruciais são interrompidas. Todo o propósito da lei é proteger a cadeia de suprimentos e garantir a disponibilidade de bens importantes em situações extremas. O que o governo holandês fez até agora é o oposto. Ao intervir agora, a cadeia de suprimentos da indústria automobilística pode ser prejudicada, e isso afeta grandes montadoras tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Portanto, ao agir dessa forma, o governo holandês fez exatamente o contrário do que a lei foi criada para fazer. Continuarei acompanhando e mantendo vocês informados. Se você gosta do meu programa, clique no botão de curtir e inscreva-se. Estou sempre ansioso para ler seus comentários. Obrigado.